Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre o líder Martinho Lutero. Que ele foi um dos que foi chamado em Roma para tirar a igreja das trevas e conduzi-la para a luz de uma fé mais pura e verdadeira. Sem nenhum temor, ele levou a verdade, e isso foi feito sem nenhum temor, a não ser o do Senhor, e sem escolher nenhum fundamento além das Sagradas Escrituras. Lutero passou a infância num lar humilde da Alemanha. Seu pai pretendia que ele fosse advogado, porém, Deus tinha algo mais grandioso na vida dele, que era ser um pregador da palavra, que era levar a verdade para outras pessoas. Com isso, Lutero passou por dificuldades, pobreza, teve disciplina. Foram à escola que a sabedoria infinita usou para preparar este homem para a sua missão de vida. Quando na escola, Lutero sofreu violência, passou fome, foi perseguido. Mas Lutero usava a oração como forma de sustentação, como forma de fortalecimento. Então ele não começava o dia sem antes orar. E ele com frequência dizia: começar o dia com oração é a melhor parte do estudo. E certo dia na biblioteca, Lutero encontrou um livro que era a Bíblia. E ele começou a lê-la. A Bíblia estava em latim. E pela primeira vez, ele estava diante da palavra de Deus completa, porque ele já tinha lido algumas porções, e ele achava que ali já era a Bíblia por um todo. E enquanto ele lia a Bíblia, anjos de luz estavam ao seu lado. A luz irradiava, raios de luz da parte de Deus revelavam tesouros da verdade para sua compreensão. E a convicção de ser pecador tomava conta dele. E o desejo de ter paz com Deus o levou a se dedicar à vida monástica. Lutero encontrou uma Bíblia acorrentada a uma parede do monastério e com frequência ia até lá, privando-se de sono, de alimentação, para passar tempo na presença de Deus, para ter mais conhecimento da sua palavra. Lutero vivia uma vida muito rígida, tentando dominar os males do seu eu, dos seus pecados. Ele vivia uma vida de vigília, de orações, de jejuns e também de açoites. Então ele se açoitava por saber que era pecador. E Deus, ele lhe enviou um amigo chamado Staupitz. Staupitz, ele começou a orientar Lutero que ele deveria fixar o seu olhar na verdade, na luz de Cristo, e não no seu próprio eu, e não nos seus próprios pecados. E ele diz: ame aquele que eu amo primeiro. E com isso a paz sobreveio ao coração de Lutero. E Lutero foi chamado para ser professor na universidade. Começou a lecionar sobre salmos, evangelhos e as epístolas para as multidões. E também ele assumiu o púlpito e começou a pregar. As pessoas ficavam tão atentas e tão encantadas com a verdade que Lutero pregava, que elas se convenciam facilmente. E seus fervorosos apelos tocavam o coração das pessoas. Porém, Lutero ainda era um verdadeiro filho papal, e jamais pensou que seria diferente. Foi visitar uma igreja romana e fez a sua jornada a pé. Nessa jornada, ele deparou-se intemperanças e imoralidade e escreveu: ninguém é capaz de imaginar os pecados e atos envergonhosos cometidos por Roma. Eles têm o hábito de dizer: existe inferno, Roma foi construído em cima dele. O Papa havia prometido uma indulgência para todos aqueles que escalassem de joelhos a escadaria de Pilatos, que diz que conseguiriam milagres se escalassem a pé. Lutero começou a escalar e de repente ele escutou uma voz no seu ouvido. O Espírito Santo falou com ele: o justo viverá pela fé. Então, a partir daí, ele parou de subir a escadaria, sentiu vergonha e percebeu que estava errado em confiar em obras humanas para a sua salvação. Com isso, afastou o rosto de Roma e, a partir de então, começou a separação da Igreja Papal e Lutero, e encerrou toda e qualquer conexão com a Igreja Papal. E ele fez um voto de ser fiel à pregação da palavra de Deus e não das doutrinas dos homens. E declarou com firmeza
que nenhuma pessoa deveria seguir as doutrinas humanas, e sim aquelas que estão nas Sagradas Escrituras. E com isso surgiu um homem chamado Tetzel, que ele começou a declarar indulgências na Alemanha. Ele começou a proferir mentiras e ele trocava por ouro e prata e começou a enriquecer Tetzel. E com isso Lutero ficou horrorizado. E Lutero começou a pregar nos púlpitos com advertência sobre as indulgências pregadas por Tetzel. Explicou ao povo como o pecado ofendia a Deus e como era impossível a qualquer um, por meio das próprias obras, reduzir a culpa ou evitar do castigo. E nada, a não ser o arrependimento diante de Deus e a fé em Cristo, são capazes de salvar o pecador. E a graça de Jesus não pode ser comprada. É um presente gratuito. E ele aconselhava as pessoas a não comprar indulgências, mas a olhar através da fé para o Redentor crucificado, que era por meio da fé em Cristo, encontrariam alegria e paz. E Lutero os enfrentava somente com a Bíblia, porque na Bíblia continha toda a verdade que precisava para esclarecer os falsos profetas. Por proclamar a verdade, Lutero contraiu muitos inimigos, foi chamado de hereges e no mesmo dia acusado, julgado e condenado. Mas Deus enviou um amigo para aumentar a fé de Martinho Lutero, que foi Melancton, que apresentava cautela, bondade e exatidão nas suas palavras. E com isso, aumentou a coragem e a fé de Martinho Lutero para continuar na sua jornada de pregar e levar o evangelho para toda a criatura. E Martinho Lutero respondeu: sou como Jeremias, homem, lutas e contendas. No entanto, quanto mais aumenta as ameaças, mais aumenta as minhas alegrias. Eles já destruíram minha honra e minha reputação. Minha alma não podem tomá-la. Todo aquele que deseja proclamar a palavra de Deus ao mundo deve esperar a morte a qualquer momento. E apesar de toda a fé que Lutero tinha, ele não estava cego àquilo que estava prestes a acontecer com ele. As condenações, as acusações, as tempestades que estavam por vir. Mas ele confiava que Cristo era seu apoio e seu escudo. E dizia: não sei e nem quero saber o que está para acontecer. Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Quanto mais ele que cuida de nós. Pequena coisa é morrer pela palavra. Porque o maior homem da história foi morto por cada um de nós. Foi crucificado, mesmo sendo inocente. O Verbo se fez carne e morreu na cruz por cada um de nós. Quando o decreto papal chegou às mãos de Lutero, ele disse: desprezo e ataco por ser ímpio e falso. Cristo que nele está condenado, sinto mais liberdade no coração, pois sei que o Papa é o anticristo e que seu trono é o do próprio Satanás. E com isso ele queimou o edito do Papa e disse novamente: uma disputa séria acaba de começar. Comecei essa obra em nome de Deus. Ela terminará sem mim. E não deverei ter medo por me desprezarem, pois estarão desprezando o próprio Deus, porque eu falo em nome de Deus. No entanto, assim como os oponentes de Lutero, a maioria das pessoas não desejavam a verdade. E é o que a gente vê muito nos dias de hoje. A história se repete. As pessoas que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos de maneira mais favorável que os primeiros reformadores, pois o conflito entre a verdade e o erro, a verdade e a mentira, entre Cristo e Satanás, se intensificará até o fim dos tempos, até o fim da história desse mundo. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo sabemos a verdade e sabemos em quem temos crido, em quem temos confiança, que é o nosso escudo, nossa salvação, e que essa vida é passageira, ela está com os dias contados, mas o mal também está com os dias contados, e será só dias de glória, dias de vitória, e que tenhamos força e fé para aguentar mais um pouquinho, que logo logo Cristo vem. Abraço, fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe.